Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai voltar a estudar o caso das equações diferenciais homogêneas de ordem 2 com coeficientes constantes. Então aqui, só para a gente relembrar, a equação diferencial é a y duas linhas mais b y' mais c y igual a zero, em que a, b e c são números reais conhecidos. Quando a gente estuda essa equação, a estratégia é procurar soluções da forma exponencial, da forma e elevado a rt. E então, a gente tem que encontrar condições para esse rzinho, de forma que essa função seja a solução da nossa equação. E a condição que a gente chega é que r ele tem que ser raiz da equação ar² mais br mais c igual a zero, que é o que a gente chama de equação característica associada à nossa equação diferencial. Então, nesse ponto, o nosso problema se reduz em analisar as raízes dessa equação. Olhando para a equação, olhando para o lado esquerdo dela, o que a gente tem aqui é um polinômio de grau 2. Então, a gente tem que, no fundo, encontrar as raízes desse polinômio. É uma continha simples que a gente tem que fazer. Bom, ao analisar as raízes desse polinômio, a gente cai em 3 situações. E cada uma dessas situações depende do sinal do discriminante, que é esse valor que está aparecendo aqui, que é o b² menos 4ac. Então, aqui eu coloquei as 3 situações. Na primeira delas, a gente tem b² menos 4ac maior do que zero. Quando isso acontece, o nosso polinômio ele tem raízes reais e distintas. A segunda situação é quando b² menos 4ac é estritamente menor do que zero. Quando isso acontece, o nosso polinômio ele tem raízes complexas. E aí, só lembrando que quando a gente está no caso de raízes complexas, uma é o conjugado da outra. Então, aqui, uma raiz eu denotei por lambda mais i vezes mi, a outra é lambda menos i vezes mi. Tá? Então, aqui, lambda e mi são números reais. E como a gente está dentro do caso complexo, com certeza, mi é diferente de zero. E a terceira e última situação é quando b² menos 4ac é igual a zero. Então, nesse caso, o nosso polinômio ele tem raízes reais e repetidas. Tá? Uma dessas situações a gente já estudou com bastante detalhes. É a primeira delas, que é quando o discriminante é positivo e o polinômio tem raízes reais e distintas. Então, eu só vou recordar aqui o que acontece nesse caso. Então, no caso de raízes reais e distintas, vamos chamar de R1 e R2 essas raízes. Nesse caso, a gente conhece, então, duas soluções, e elevado a R1 vezes t e e elevado a R2 vezes t. Essas duas soluções, elas são linearmente independentes, a gente calcula o rosquiano delas e vê que é diferente de zero. Então, elas são linearmente dependentes e, consequentemente, elas formam um conjunto fundamental de soluções da nossa equação diferencial. Ou seja, elas geram todas as soluções da nossa equação diferencial. Então, esse caso está resolvido. O que falta a gente estudar são os casos 2i e 3i. Para cada um deles, a gente vai ter que encontrar a solução geral da equação diferencial. Então, agora a gente vai para o caso 2i, que é o caso em que o nosso polinômio tem raízes complexas. Bom, então, nesse caso aqui, a notação que a gente vai usar uma raiz é lambda mais i vezes mi, a outra a gente sabe que tem que ser o conjugado, então é lambda menos i vezes mi. Lambda e mi são números reais e mi é diferente de zero. A partir dessas duas raízes, a gente constrói duas soluções, que são essas duas funções que estão aparecendo aqui em 3, essas duas exponenciais. Só que nesse ponto já começam a aparecer problemas, porque a gente não sabe o que é uma exponencial complexa, Então, a gente precisa parar um pouco e entender o que essas funções significam.
Então, aqui, né, para ajudar a gente a entender o que está acontecendo, a gente vai usar a fórmula de Euler, que vai dizer para a gente o que é uma exponencial complexa. Então, pela fórmula de Euler, dados A e B números reais, o que é e elevado a A mais IB? É e elevado a A que multiplica cosseno de B mais I seno de B. Então, aqui a fórmula de Euler, a gente vai olhar para isso como uma definição, né? É a definição mesmo de E elevado a um número complexo, para a gente é uma definição. E aí, como uma consequência dessa definição, a gente tem aqui algumas propriedades. Eu coloquei duas, que são as mais importantes para a gente nesse momento, que diz que a primeira delas quaisquer que sejam Z1 e Z2, números complexos, E elevado a Z1 vezes E elevado a Z2 é E elevado a Z1 mais Z2. E a outra propriedade é que se a gente definir a função f de t, aqui t é um parâmetro real, f de t igual a E elevado a A mais IB, tudo isso vezes t, a derivada dessa função, né, com respeito a t, é a constante A mais IB vezes E elevado a A mais IB vezes t. Então, a regra de derivada segue a mesma regrinha quando a gente está com a exponencial real. Então, pronto, agora que a gente sabe o que é uma exponencial complexa, a gente consegue entender, né, o que significam aquelas soluções que a gente encontrou. Bom, então uma delas, a primeira y1 de t, que é e elevado a lambda mais i vezes mi, vezes t, pela fórmula de Euler, é e elevado a lambda t, que multiplica cosseno de mi t mais i seno de mi t. A outra solução, que a gente chamou de y2, que é e elevado a lambda menos i mi vezes t, pela fórmula de Euler, é e elevado a lambda t, que multiplica cosseno de menos mi t mais i seno de menos mi t. E aqui a gente ainda pode fazer um passo a mais, né? Porque a gente lembra que cosseno é uma função par. Então, cosseno de menos mi t é cosseno de mi t, e seno de menos mi t é menos seno de mi t. Então, a gente tem essa representação aqui para a nossa segunda solução. Bom, mas a gente ainda continua com um problema, que por um lado, a gente entendeu o significado da exponencial complexa. Por outro lado, a gente está trabalhando aqui com funções complexas. E o nosso curso é para funções reais, né? Tudo que a gente está fazendo, né? Quando a gente está procurando solução de equação diferencial, a gente só está trabalhando com funções reais, a gente só está à procura de soluções que sejam funções reais. Então, para a gente aqui, essas soluções elas não servem, né? Porque a gente quer soluções reais. Então, qual que é a estratégia aqui? Bom, essas soluções não estão muito boas. Vamos ver se a partir delas a gente consegue construir soluções que sejam reais. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente sabe que, dado duas soluções, qualquer combinação linear delas também é solução. Então, a gente vai fazer combinações lineares dessas duas soluções e tentar obter, a partir disso, soluções reais. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vamos considerar a soma dessas duas soluções, y1 mais y2, e vamos ver o que acontece. Então, considerando a soma, a gente obtém a solução 2e elevado a lambda t cosseno de mi t. Então, aqui a gente conseguiu uma solução real. Vamos pegar agora a diferença dessas duas soluções que a gente tem e ver o que acontece também. Então, pegando a diferença, a gente chega na solução 2i elevado a lambda t seno de mi t. Então, a gente construiu uma nova solução que não é uma solução real. Mas, se a gente multiplicar ela por 1 sobre i, a gente obtém uma solução real, né? Porque qualquer múltiplo de solução também é solução. Então, ou seja, a partir da soma e da diferença, a gente consegue construir soluções reais, né? E multiplicando por constantes convenientes. Então, aqui da soma e da diferença, a gente despreza as constantes, né?
2 e 2i. E aí a gente obtém o par de soluções que a gente vai chamar de, uma delas, o de t, e elevado a lambda t, cosseno de μt, e a outra a gente vai chamar de v de t, e elevado a lambda t, seno de μt. Essas duas funções aqui, elas são soluções da nossa equação diferencial e elas são soluções reais, exatamente do jeito que a gente queria. Bom, mas o problema ainda não terminou, porque a gente está procurando a solução geral da nossa equação diferencial. Resta saber se essas duas soluções que a gente encontrou geram todas as outras, né? Formam um conjunto fundamental de soluções. E aí, para a gente verificar se realmente elas formam um conjunto fundamental de soluções, basta a gente calcular o Rosquiano dessas duas funções e verificar se é ou não diferente de zero. Então, aqui a gente tem o cálculo do Rosquiano, né? A gente monta a matriz, na primeira linha a gente coloca as funções u e v, na segunda linha a gente coloca a derivada de u, a derivada de v, calcula o determinante. Aqui eu omiti as contas, eu vou deixar como exercício, né, para vocês verificarem, mas o determinante dessa matriz dá exatamente μ e elevado a 2 lambda t. A exponencial, a gente sabe que ela é sempre diferente de zero. E como a gente está dentro do caso complexo, a gente tem que o μ, com certeza, é diferente de zero. Ou seja, o Rosquiano dessas duas funções é diferente de zero para todo t. Ou seja, u e v são linearmente independentes e aí elas formam um conjunto fundamental de solução. Disso, a gente tem a solução geral, né, dentro desse caso, né, no caso em que a equação característica tem raízes complexas. A equação geral é C1 e elevado a lambda t, cosseno de μt, mais C2 e elevado a lambda t, seno de μt. C1 e C2 são constantes arbitrárias. Tá? E aí fica resolvido o caso 2i. Então, vamos ver agora alguns exemplos. Aqui no exemplo 1, encontre a solução geral da equação y duas linhas mais y' mais y igual a zero. Bom, dada essa equação, a gente escreve aqui a equação característica associada, que é r ao quadrado mais r mais 1 igual a zero. A gente encontra as raízes dessa equação, são raízes complexas, menos meio, mais ou menos i, raiz de 3 sobre 2. A gente identifica quem que é o lambda, quem que é o μ. Então, nesse caso, o lambda é menos 1 sobre 2 e o μ é raiz de 3 sobre 2. Então, aqui, ó, só lembrando, né, que no caso de raízes complexas, a gente tem chamado o lambda como sendo a parte real da nossa raiz e o μ como sendo a parte imaginária, tá bom? Só destacar isso. E aí, a solução geral da nossa equação é C1 e elevado a menos t sobre 2, cosseno de raiz de 3 sobre 2 vezes t, mais C2 e elevado a menos t sobre 2, seno de raiz de 3 sobre 2 vezes t, em que C1 e C2 são constantes arbitrárias. Então, esse exemplo está resolvido. Agora, nesse próximo exemplo, a gente tem uma equação diferencial com condições iniciais. Então, a equação é 16, y duas linhas, menos 8y' mais 145y igual a zero. E as condições, y de zero igual a menos 2 e y' de zero igual a 1. Então, a gente começa montando a equação característica. 16 é r ao quadrado, menos 8r, mais 145 igual a zero. A gente encontra as raízes dessa equação, também uma equação com raízes complexas, 1/4, mais ou menos 3i. Então, a gente identifica o lambda, que está denotando a parte real, 1/4, e o μ, que está denotando a parte imaginária, que é 3. E aí, a gente monta a solução geral. C1 elevado a t sobre 4, cosseno de 3t,
mais C2 e elevado a t sobre 4 seno de 3t, em que C1 e C2 são constantes arbitrárias. Bom, nesse ponto a gente encontrou a solução geral da equação, né? A gente encontrou a família de todas as soluções da equação diferencial. Mas a gente tem um problema de valor inicial. Então, dentro dessa família, agora a gente tem que encontrar aquela solução que satisfaz as condições iniciais. Tá? Então, a gente vai exigir, né, que essas condições iniciais sejam satisfeitas e desse passo vai sair as condições para C1 e para C2. Então, aqui exigindo as condições iniciais para a função, né, para a solução no ponto zero, e também para a derivada no ponto zero, a gente encontra que C1 é igual a menos 2 e C2 é igual a meio. E aí, então, a solução do nosso problema de valor inicial é menos 2 e elevado a t sobre 4, cosseno de 3t mais meio e elevado a t sobre 4, seno de 3t. E aí a gente termina esse exemplo também.